Paulo pode ter que desembolsar até 70 milhões de reais se quiser contratar de forma definitiva os emprestados Nahuel Ferrarese, Caio Paulista, Michel Araújo e Marcos Paulo. O quarteto chegou ao tricolor nesta temporada por empréstimo com o valor fixado para uma possível compra. O mais próximo de ter a sua situação definida é o zagueiro Ferrarese. O vínculo do jogador se encerrou no final do mês passado, mas por conta da cirurgia no joelho, ele permanece se recuperando no CT da Barra Funda e será adquirido pelo São Paulo. O valor inicial para sua aquisição era de 6 milhões de euros, mas o tricolor conseguiu abaixar o preço para 4,3 milhões de euros, aproximadamente 23 milhões de reais, junto ao Grupo City. O pagamento será parcelado nos próximos 3 anos. Depois de conseguir um acordo por Ferrarese, o próximo passo do São Paulo é negociar a permanência do lateral esquerdo Caio Paulista. Emprestado pelo Fluminense, o atacante de origem se encaixou na lateral e tem se tornado uma das principais peças da equipe. Para o tricolor comprá-lo ao fim deste ano, porém, terá que desembolsar 20 milhões por 80% dos direitos econômicos. Pelo menos foi esse o valor que a diretoria são paulina já ouviu na última consulta ao clube carioca. Há uma tentativa para diminuir esses valores. Marcos Paulo, por sua vez, tem um futuro mais incerto no São Paulo. Sem se consolidar entre os titulares, o meio-atacante tem seus direitos fixados em 3 milhões de euros, aproximadamente 16 milhões de reais pelo Atlético de Madrid. Apesar de não ter uma sequência como titular, Marcos Paulo já fez 28 partidas com a camisa do tricolor e marcou 4 gols. Dependendo do seu desempenho até o final do ano, ele pode colocar uma dúvida em relação à sua contratação. A situação de Michel Araújo não é tão urgente. Isso porque o jogador foi contratado por empréstimo junto ao Fluminense até o fim de 2024. No acordo, São Paulo pode ter a obrigação de comprar o jogador ao fim do contrato com uma quantia de 2 milhões de dólares, aproximadamente 9,7 milhões de reais. Esta obrigação, porém, será gerada a depender de uma meta a ser atingida durante o período de empréstimo. O tricolor também tem a opção de comprar o jogador por 1,5 milhão de dólares, 7,2 milhões de reais, outro detalhe previsto no contrato. Para a opção se tornar uma obrigação, Michel Araújo deve atingir uma das duas metas que vou citar. Primeiro, participar de 60% dos jogos com no mínimo 45 minutos em campo nas duas temporadas. E segundo, participar de 60% dos minutos da soma dos jogos da temporada 2024. O São Paulo tem feito sua preparação padrão para a partida decisiva contra o Palmeiras no Allianz Parque. O clube tem intenção de ter um gramado artificial no CT da Barra Funda, mas mesmo que já tivesse realizado a obra, o técnico Dorival Júnior não necessariamente utilizaria o campo. Mas o que aconteceu? Bom, o São Paulo se prepara para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque nesta quinta-feira, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Na temporada, o tricolor jogou 2 vezes no estádio e teve 2 empates por 0-0 contra Palmeiras e Água Santa, quando foi eliminado do estadual. Das 2 partidas no Allianz na temporada, o tricolor teve um saldo de 4 lesionados. Ferrarese e Galopo romperam o ligamento cruzado do joelho, enquanto Rafinha teve uma entorse e Wellington uma lesão ligamentar. Os problemas motivaram o São Paulo a decidir instalar um gramado artificial no CT da Barra Funda, como noticiou o UOL. O clube irá substituir a grama natural do campo 2 de suas instalações. A ideia é diminuir o risco de novas lesões. A obra, porém, ainda não foi iniciada por 2 motivos: o custo e a logística. Para efetuar a troca do gramado, o clube teria de arcar com cerca de 4 milhões de reais e perderia um de seus campos no meio da temporada, o que não é bem visto. O UOL apurou que o técnico Dorival Júnior, porém, não vê o treino em campo sintético como fundamental para a partida. O comandante São Paulino acredita que não se adapta de um dia para o outro às condições impostas por um gramado desse tipo. Atualmente, se quisesse treinar em gramado artificial, o tricolor poderia utilizar o campo de sua sede social. A possibilidade, entretanto, não foi sequer comentada com a comissão técnica e, conforme ouviu a reportagem, seria rejeitada. O atacante Jonas Toró foi anunciado pelo Botafogo de São Paulo nesta semana. O jogador revelado pelo São Paulo estava no futebol grego e chega ao Pantera para a disputa da Série B. Mas o São Paulo receberá por essa negociação? A reportagem do Lance entrou em contato com pessoas ligadas ao jogador que afirmaram que a negociação foi realizada por empréstimo
Sendo assim, o São Paulo não receberá nenhuma compensação financeira neste momento. Vale destacar que o tricolor tem 25% do passe de Toró pensando em lucrar numa futura venda. Toró foi negociado com o clube da Grécia e logo em seguida emprestado a outro de lá. No futebol grego, ele jogou somente 15 partidas sem marcar gols. Agora tem o Botafogo de São Paulo como novo desafio para a carreira. No futebol brasileiro, além do São Paulo, o atacante defendeu o Sport e o Atlético Goianiense, todos por empréstimo. Pelo tricolor, Toró jogou 50 jogos com 5 gols marcados. O volante Pablo Maia passa por um momento difícil. Nesta quarta-feira, dia 12, o volante recebeu a notícia do falecimento de seu pai, que passava por um tratamento contra o câncer em Minas Gerais. Por conta do ocorrido, São Paulo liberou o jogador, que foi à ausência no treinamento desta quarta-feira, visando o duelo contra o Palmeiras na quinta, dia 13, às 20 horas no Allianz Parque. Portanto, Pablo Maia deve ser desfalque da equipe no duelo contra o Palmeiras. Abre aspas. Pai, obrigado por tudo. Sentiremos muito a sua falta, mas tenho certeza que você estará em um lugar bom e olhando por nós. Essa dor irá nos transformar e nos unir ainda mais. Sua família está aqui por você. Descanse em paz, meu querido pai. Eu te amo. Fecha aspas. Escreveu o jogador nas redes sociais. Logo depois, o São Paulo desejou força para Pablo Maia. Abre aspas. Estamos juntos com você, Pablo Maia. Muita força neste momento difícil, fecha aspas. Até por conta do momento difícil na vida pessoal e, consequentemente, o abalo psicológico, a chance de Pablo Maia enfrentar o Palmeiras é difícil. Titular absoluto da equipe, ele deve ser substituído por Mendes para formar dupla com Gabriel Neves no meio-campo do São Paulo. Meus sentimentos a ele e todos os familiares. Novo alvo do São Paulo, Eric teve sua situação atualizada pelo presidente do Ceará. Com contrato até o final de 2023, o dirigente afirmou que Eric só sairá se algum time pagar a multa rescisória. Destaque no Ceará, o jogador despertou interesse do São Paulo, principalmente por ser um pedido de Dorival Júnior, que trabalhou com o ponta no último ano. O Ceará teria apresentado uma proposta de renovação de contrato. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Lance, membros do clube nordestino revelaram que, como o atual vínculo do atleta expira no final do ano, uma nova oferta teria sido feita a Eric, incluindo uma valorização salarial e um contrato mais longo. Em entrevista ao Jornal Diário do Nordeste, o presidente do Ceará confirmou a proposta de renovação, porém, ele mencionou que os representantes do jogador ainda não tomaram uma decisão. Abre aspas. Eric tem contrato até o fim de 2023. O Ceará fez oferta de renovação, mas o empresário dele disse que a ideia era esperar. Soubemos pela imprensa que o São Paulo estava negociando, mas o São Paulo não nos procurou. O que podemos dizer é que eu não vou liberar o Eric se isso acontecer. A decisão é que ele só irá sair se o clube interessado pagar a multa do contrato, fecha aspas, disse. Foi informada a reportagem do Lance que, apesar das propostas mútuas, a situação ainda não está definida, mas membros da própria diretoria teriam confirmado estes atrativos em uma possível renovação contratual. Conforme divulgado pelo Lance em 21 de junho, Eric chama atenção por sua versatilidade, sendo comum vê-lo atuando pelo lado direito no clube cearense e estaria no radar tricolor muito por esta necessidade.